Entrevista coletiva de volta, ouvindo os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Hoje estamos ouvindo Walter Silioni, do PRTB. Candidato Walter Silioni, eu sei que não deve estar no programa de governo dos senhores, porque o fato é novo, esse problema hídrico que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo. Que avaliação pessoal ou o PRTB faz, embora seja da base, do desempenho, das soluções ou tentativas do governo Alckmin para resolver esse problema aqui no estado? Mas eu posso fazer uma colocação assim, eu não me considero da base ainda, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas não é ainda, senhor, é o seu partido na atual administração. Os deputados que têm votam a favor dos projetos do governo. O senhor é concorrente ao Alckmin. Agora o partido é da base no governo do estado. Olha, eu estava te comentando lá fora, eu tive uma grata satisfação de trabalhar na Sabesp, por pouco tempo, mas tive, né? E trabalhei num setor de avaliação de obras, que foi em Santo Amaro, e depois um setor não muito bom, que é a fase da cobrança da Sabesp, né? De lá para cá, o que a gente percebe, eu conversei com um engenheiro amigo meu, que já aposentou, que o problema está na manutenção do que se tem hoje debaixo do solo, né? Tem muito vazamento, para que o cidadão entenda, ao sair do abastecimento, ir até a sua residência e à volta, tem muito vazamento. A Sabesp, hoje mesmo passou de manhã, num noticiário, que algumas ruas, inclusive, o asfalto sobe, né? Isso é fato, né? Então a Sabesp tem muito problema na infraestrutura. Isso não é problema do governo, isso é problema de uma estrutura que vem se montando aos pedaços, crescendo como cresce o estado de São Paulo, né? Fora o abastecimento do que vem de fora. Você mexer com reservatório, o que é morto, enfim, isso é tudo no vazamento, né? Você tem muito problema com vazamento. Agora tem a reeducação. A Sabesp naquela época fazia a discussão da conta. Por exemplo, você paga R$50, R$100 a média, R$150 para 500 metros cúbicos, né? Você trata de receber metade em água e sai metade em esgoto. Isso não é uma situação totalmente compatível, porque você não tem a mesma saída de esgoto ao entrar na água. Então, esses investimentos têm que se voltar à Sabesp e tentar sanar esse problema. Mas tem um pior de tudo isso, que é a educação do povo. Então, mas, candidato... Só completar, a educação do povo com relação à utilização de água. Tem que ter campanha para saber melhor usar a saída desta água, que às vezes pode ser aproveitada lavando o quintal, enfim, não se gastar tanto, né, a água, para poder ajudar também o governo quando tem uma situação dessa que não tem chuva. Mas se o senhor considerar que o consumo de água, no estado de São Paulo, estou falando, tá? Primeiro, consumidor, agricultura. Segundo, consumidor, indústria. E só, mas muito lá em terceiro, é o uso doméstico. Uhum. Então, como que o senhor vê essa questão da política de recursos hídricos? Nós temos o governador construindo 2 reservatórios aqui na região, mas não temos nenhuma garantia de que vai chover no verão. Está todo mundo dizendo vai chover, vai chover, mas tem meteorologista dizendo não vai chover. A gente não tem reservatórios para o excedente e a gente não tem uma política nacional aí de águas. Como que o senhor vê, como que o senhor resolveria essa questão agora, assim, sendo eleito governador do estado de São Paulo, o que o senhor faria? Olha, tem uma situação interessante, principalmente aqui em Campinas, que mudou o perfil, está muito mais industrial, né? Você tem, para a área de indústria, isso o Matarazzo fazia muito bem, ela tinha um tratamento específico para isso, né? Então, quando você for tratar de indústria, papeleira, aqui tem tem a questão das montadoras, a indústria tem uma situação diferenciada no consumo e uma situação diferenciada na reutilização dessa água. Mas ela retira dos rios essa água e ela pode ser subsolo também, né? Pode ser subsolo. E ela é a segunda em consumo. Quer dizer, se a gente parasse de usar a água, ainda sobrariam agricultura e indústria. Isso. A agricultura... Então, tudo é uma cultura de utilização. Por exemplo, Israel usa isso muito bem, né? Então, a gente teria que usar as águas que não são próprias de consumo, isso com educação, com planejamento, para a indústria, para a parte de agropecuária, né? E você tratar a questão do cidadão, que é serviço básico, de uma forma diferenciada. Agora, milagre não dá para fazer, né?
milagre não dá para fazer, você tem que tratar disso ao longo do tempo. Lembra que a gente comentou que na lei de diretrizes, a lei orçamentária tem que ser completa em 4 anos? Eu usaria a PPP, que é a parceria público-privada, para que se investisse em tecnologia para que isso não acontecesse mais. Porque o fato é que agora não tem água mesmo, isso vai ter que ser resolvido na raça, a toque de caixa. Isso eu e qualquer outro candidato vai ter que fazer isso. Candidato, o senhor falou na primeira fala do senhor alguma coisa sobre mobilidade urbana. O senhor falou em trens. O senhor poderia especificar melhor o que o senhor pretende fazer em nível estadual sobre mobilidade urbana? É com trens que o senhor pretende resolver o problema? A gente discute isso no partido há 20 anos. Né? A surpresa, como profissional de jornalismo, quando olhei todos os planos, e isso a gente depois vê quando você vai colocar o seu plano ali à prova, né? Você vê que em todos os planos do presidente Levi Fidelis tem a questão da mobilidade urbana, do rodoanel, da integração do transporte público, capital, Grande São Paulo e Estado. Né? Nos grandes núcleos, você tem que ter essa integração. Né? Hoje, não se tem muita linha de metrô no Estado. Tem 67 quilômetros, ampliando. Né? A base ainda é essa. Né? O quilômetro do metrô custa muito caro, é 400 milhões um quilômetro, sem o carrinho. Tirando terra, mexendo com infraestrutura, é caro demais. Né? Mas tem que ser feito. Né? A alternativa, que se falava muito, né? E até certo ponto lá atrás se discutia muito se existia ou não, tal, que é o aerotrem do Levi, que é um sistema de transporte. Né? A Bandeirantes, que seria Isso, na Bandeirantes. vocês lembram que tinha, né, na propaganda dele, política e tal, e hoje tem um monotrilho. Né? O próprio governo hoje admite isso, que a ideia, o modelo é diferente, mas a ideia de estar sobre a via é principal. Ela não ocupa o solo, não dá problema de infraestrutura. Esse preço de 400 milhões, o metro, o senhor disse? Um quilômetro. O quilômetro do metrô. Vocês fizeram alguma comparação com outras capitais? Eu sei que vão falar, mas aqui no nosso solo é ruim, tem rocha, tem areia, tem não sei o quê. Não sei. Isso para mim também é um pouco de embananamento para não se chegar a conclusão nenhuma. O preço do nosso quilômetro de metrô aqui é comparável com outras capitais do mundo? É que são várias etapas da contratação. Né? Num geral, ele é um pouco mais alto. Né? Para quem tem um sistema mais desenvolvido, até porque isso que você falou tem muito sentido, porque para mexer na infraestrutura, para descer o metrô todo, você pode reparar que... E também aqui nós temos o tal de propinoduto também, que pode encarecer, não é? É isso que eu estou colocando. Eu acho que por isso que tem que ser a questão da administração tem que ser olhada bastante, porque vocês lembram que teve um acidente há 2 anos atrás com a questão do metrô, e a questão era material, né? A parceria público-privada é um método de garantia que essa contratação ela vai seguir um tamanho adequado, seguindo uma norma jurídica adequada e um padrão totalmente adequado para o metrô. Eu não vejo outra saída. São técnicos dessa área para que se diminua o valor do metrô. Mas não é só isso. Você tem que fazer uma reengenharia de tráfego, né, principalmente para a cidade de São Paulo. Hoje, qualquer cidadão tem, num aplicativo, autonomia para discutir para onde ele vai, que lugar da cidade, em São Paulo, que é o pior problema. Então, essa reengenharia, que é competência da prefeitura, ela é estudada há tempo. Demora mais ou menos uma hora para chegar em qualquer local. Hoje, por exemplo, eu demorei quase 1 hora para chegar da minha casa, que é em Santana, até a base do partido. Isso é um absurdo. Né? Em São Paulo. Em São Paulo. Você tem reengenharia de tráfego, tem que trabalhar tudo junto. Tem que a questão do metrô tem que melhorar para você nas pontas, que é o que o Levi prega bem, nas pontas você fazer essa integração. Aqui o sujeito chega de carro em alguma estação, deixa o carro e depois integre tudo isso aí. Né? E vamos repensar uma grande realidade hoje, que é o transporte via táxi. Precisa facilitar isso. Hoje, dentro, não é a questão de vocês, mas o conceito do governo da prefeitura, né, de São Paulo, limitando os acessos dos taxistas. É uma realidade. Toda grande metrópole do mundo tem uma frota de táxi que trabalha bem. Né? Ajuda na economia, ajuda no trânsito. Né? Uma outra coisa, uma outra realidade que tem que ser colocada é que o número de ônibus que tem no estado inteiro é quase ineficaz. Porque nós temos uma média de
40 milhões de habitantes. Tem 500 mil ônibus, já estou arredondando para cima. É pouco. E aí, quando eu tenho uma greve, ainda vai se queimar ônibus, vai ter problema. O ônibus é um transporte básico nessas metrópoles no estado de São Paulo. Engenharia, ônibus e para se tiver um aerotrem, para poder facilitar. Isso são metas que precisam ser colocadas. Candidato, para que a gente temos um tempinho aqui ainda, a pesquisa que foi realizada aponta que, mesmo aqui em São Paulo, a saúde é a principal preocupação do nosso povo. Eu sei que todo mundo vai falar, faz parte do programa do senhor e todos os candidatos, vamos melhorar a saúde. A grande pergunta que você faz é, como o senhor vai melhorar a saúde? Poxa vida, quando você vai em qualquer local, né, isso eu tenho perguntado para médicos, né? Perguntei para médicos diretores do Cachoeirinha, que é um hospital padrão do município de São Paulo, algumas pessoas, trabalhei com o Dr. Pinotti, perguntei para amigos, né? O que me surpreendeu, né? Contratação de médicos é importante, sim, né? Como eu falei, tem que pensar como a gente vai trabalhar as questões orçamentárias do Estado para não ficar contando história da carochinha. Mas o que eles situaram que é muito importante, um sistema de informação integrada. Seria, na hora que o paciente vai ser atendido, tem um cartão que tem a adaptação de tudo que ele passou na vida dele, tem a vida pregressa dele e do médico, o que ele tem de doença, o que ele não tem de doença, isso agiliza. Está sendo implantado pelo Está governo sendo implantado, federal, mas ele não é único unificado. Ele não, eu falo do cartão do SUS da proposta, porque isso tem que ser integrado para o Estado. O IBGE tem esses dados. Então, não facilitaria muito se você chegar numa unidade que seja estadual e essa unidade já ter sua ficha toda, ali tomou isso e aquilo, e vai poder te agilizar o atendimento, ao invés de ficar 6 horas para passar por uma triagem, às vezes, com criança no colo. Eu sei porque meu filho nasceu ano passado no hospital público e eu passei por tudo isso. Então, sistema unificado é ponto. Bom, é claro que ele teve que resumir porque o nosso tempo terminou, né? Candidato Walter Cilione do PRTB, é um prazer recebê-lo aqui, participando conosco da entrevista coletiva. Muito obrigado, viu? Obrigado, José. Obrigado por ser interessado por colegas. Obrigado, viu? E adorei esse padrão de entrevista. E se eu posso deixar uma mensagem? Claro. Posso? Pode. Quer dizer, a você que vai votar agora, preste atenção nas propostas, né? A gente vem inovando, sim, mas você aí do outro lado tem que entender que se dentro dessas propostas tiver uma só que converse com você, é o mais importante. Cobre isso e vote com segurança. Ficamos por aqui. Até o próximo Entrevista Coletiva. Tchau, gente. Até mais.